período que a gente esteja aqui, a gente possa contribuir um pouquinho. O Humberto nos conhece também do trabalho que nós desenvolvemos aqui numa casa próxima, no e-mail, que é todas as quartas-feiras também. Eu vejo que estendo esse convite para quem todas as quartas-feiras, toda a última quarta-feira do mês. Né? Estendo o convite para quem quiser também estar se aproximando, conhecendo um pouquinho mais do que é essa fusão que a vida está trazendo, né? A gente conhece uma outra metodologia que foi trazida através do Sebastião Camargo, não sei se muitos conhecem ou já ouviram falar. Ele tem trazido uma linguagem nova, uma renovação para algumas coisas da doutrina. Então ele tem trazido a questão do despertar da consciência, né? Então a fusão do trabalho dele com o nosso, né, que a minha esposa também está parceria, chama o caminho da consciência, né? Então a gente veio aqui falar um pouquinho do convite do despertar da consciência, que é gerenciado, vamos dizer assim, pelo Sebastião Camargo, que a gente tem uma parceria aqui com ele, mas tudo está interligado com esse processo do desenvolvimento humano, do acolhimento ao ser humano e dessa nova visão que o planeta está recebendo. Né? Então a gente está aqui tentando nos melhorar, né? Cada um fazendo da forma que sabe e abrindo a possibilidade para que nosso psiquismo, a nossa consciência, nosso cardíaco, nosso coração se abra para um acolhimento maior, né? Segundo o que a gente tem estudado, nós estamos agora, neste período atual, mergulhados numa nova frequência, onde o planeta está sendo beneficiado de uma passagem de provas de expiação para uma nova, né? Seria um processo de regeneração, de acolhimento maior. Uma outra linguagem seria assim: Jesus está voltando no comportamento de cada um de nós. Então a gente tem que abrir a casa para essa nova frequência. Só que abrir a casa para essa nova frequência também envolve coisas simples, né? Eu acho que assim, as mulheres do que eu vou falar aqui conhecem um pouco melhor o que é limpar uma casa, né? O que você tem que fazer? Você tem que tirar as coisas do lugar, né? Tira tapete, tira não sei o que, passa vassoura, dependendo do lugar você vai lavar com água e sabão. Vocês conhecem isso? Isso é diferente de alguma coisa que a gente, né? Mas basicamente, só que a reforma íntima que a doutrina está trazendo, que muitas vezes a gente fica assim meio sem compreender o que é essa reforma íntima, é uma higienização interna. Nós iremos fazer poderia dizer, não é uma purificação, mas uma renovação dessa arquitetura interna nossa. Nós somos um multiverso, né? Às vezes a gente se pega pensando que a gente é o corpo, né? O corpo é uma fagulha, um fragmento da totalidade, né? O princípio inteligente, ele desce, né, do Pai Criador até a matéria e ele vai evoluindo, né? Então ele passa por todos os estágios da matéria, né? E evolui até voltar novamente, vamos dizer assim, em processo quântico de crescimento. Então nós, de alguma forma, somos parte desse processo de evolução. Só que às vezes a gente esquece e não dá valor para a água, não dá valor para os bens materiais que estão à nossa volta. E em alguma frequência nós somos o que? Nós somos um pouco desse papel, nós somos um pouco dessa água, um pouco desse livro. Tudo está vivo. Einstein já falava, as paredes vibram constantemente, os átomos e as moléculas estão em constante atividade, ou seja, são vivos. Tudo neste mundo é vivo e educado. Então a gente passa do sistema mais grosseiro ao sistema mais sutilizado, que seria, vamos dizer assim, o desenvolvimento do espírito, a capacidade de crescimento, capacidade de desenvolvimento que todos nós temos, né? Então, porque senão a gente olharia, né? E aí a gente tem que entender o que é esse processo de desenvolvimento. Se a gente olhar para a natureza,
reino mineral, reino vegetal, reino animal. Aí Kardec traz reino pré-humano, reino humano e angelical. E aí como se divide esse processo quântico que passa do princípio inteligente, desce no mais simples, né? Porque o princípio inteligente ele é simples, né? E ignorante. Só que quando nós aqui já animamos N situações, nós já temos a compreensão que nós passamos pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino pré-humano, e hoje estamos animando esta forma. Mas onde estão esses registros? Onde estão todas essas informações que já passaram, que nós já vivenciamos? Muito disso está no que a gente poderia chamar de inconsciente. Essas informações estão disponíveis a partir do momento que você começa a se conhecer, né? Kardec traz uma coisa, deixa eu colocar aqui para vocês, que eu acho que é muito lindo isso. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Então, é importante que a gente compreenda que não dá mais para protelar outras coisas. Vou deixar para depois, amanhã eu vejo. E essa protelação não é só para o espírita, protelação é para qualquer pessoa. Se eu tenho um comportamento de protelação, se eu deixo as minhas coisas para depois, é porque eu já estou protelando algumas coisas de desenvolvimento pessoal meu, né? Então, como psicólogo, eu também convido vocês a reformularem ou repensarem o pensamento, porque essa é a chave para a transformação. Nós vamos nos transformar efetivamente em evangelho vivo. Como é que a gente se transforma em evangelho vivo? Sem a vivência. E o que eu tenho que compreender, basicamente, é que estes instintos precisam ser educados. O que são os instintos que a gente precisa educar? Maledicência, raivas, ciúme, inveja, críticas. O maior vício que existe na atualidade do ser humano é uma coisa bem simples: criticar, julgar, acusar e reclamar. Se a gente parar e prestar atenção, a gente reclama do tempo, a gente reclama se está sol, se está frio, se está calor, se não está. A gente reclama do vizinho, reclama do barulho do outro, reclama o tempo inteiro. O que isso acontece, agora a nível quântico e espiritual, quando a gente entra nesta frequência? Primeiro que a gente baixa a frequência de quem nós somos. Emmanuel trouxe uma coisa que me deixou arrepiado quando eu li isso, né? Que é uma coisa muito simples. Quando eu aponto o dedo para o outro, eu imediatamente trago para o meu universo tudo que eu estou apontando no outro, para estar daqui a pouco vivenciando aquilo. E eu não me percebo que eu estou reclamando do vizinho, que ele está fazendo isso, aquilo, de repente estou fazendo já a mesma coisa na minha vida. Eu não percebo que o mesmo comportamento, que na verdade é assim, se eu transformar essa frase, porque essa é a realidade, tudo que eu aponto no outro, eu já estou pronto para me lapidar, já estou pronto para começar, no mínimo, a começar a rever os meus conceitos e posturas frente à vida. Mas eu vejo aquele assassino, aquele drogado, aquilo existe em mim? Existe. Você vê aquela corrupção, você vê aquilo, existe em mim? Existe. No budismo, a gente pode falar que assim, uma das coisas que é ensinado por Buda, todos os comportamentos que existem na face humana, em algum nível, existe em nós. Pode ser que hoje eu, nesta encarnação, com este, qual está o Pai, não consiga me lembrar o que eu já fiz em outras. Mas, em algum nível, isso já existiu. Em algum nível, porque o processo de evolução não dá saltos. A natureza não dá saltos. É importante que a gente compreenda.
Por isso, precisa nascer dentro de nós uma coisa chamada compaixão. A compaixão é a capacidade de olhar para o outro, reconhecer que ele também precisa de auxílio, mas eu não vou dar a mão só para ele. Se eu der a mão, de repente ele pode me puxar, porque essa é a chave. Eu preciso compreender quem eu sou primeiro, antes de estender a mão. Porque se eu estender a mão e eu estiver impregnado com as mesmas expectativas, mesmos ranços, mesmas situações, eu vou junto procurar. Então eu preciso primeiro me conhecer, me lapidar. Então eu tenho que me esforçar para transformar esses aspectos que são definidos como necessários para a transformação, que são todos, a gente poderia discorrer uma série deles aqui, que são, se a gente for olhar para a natureza, os animais, eles têm todos esses aspectos. A inveja nasce no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Todos esses aspectos nascem lá. Nós, enquanto seres racionais, que temos a capacidade de pensar, é que vamos lapidar esses sentimentos. Mas no momento que meu irmão está ali, ganhando mais dinheiro do que eu, aquilo está me corroendo por dentro. E aí? É esse momento que você vai ter que fazer essa transformação. Reconhecer, pelo menos. O primeiro passo para conseguir transformar é reconhecer que isso existe dentro de mim. Não é reprimir, jogar para baixo do tapete, fingir que não existe. Lembra que eu falei agora há pouco de fazer a faxina? Essa é a faxina que nós temos que fazer. Olhar para as nossas mazelas, nossos milímetros, nossa necessidade de tapinha nas costas, de esperar a aprovação do outro, de esperar reconhecimento do outro, porque é isso que nos faz ficar estagnados. E aí uma das coisas também que eu encontrei aqui, que eu achei muito lindo, que é assim, dolorido, mas lindo. Kardec fala que desses patamares que a gente precisa lapidar, 2 deles são os mais imprescindíveis: o egoísmo e o orgulho. Reconhecer que nós somos, em muitos momentos, orgulhosos, ou que somos egoístas, é imprescindível para você dar um passo. A transformação, ou você só, está sujo ali, eu falo está sujo ali, mas eu não faço nada. Enquanto eu não fizer isso, não adianta nada ficar apontando que está sujo ali. Eu preciso reconhecer. Então, reconheci. Então, qual é o próximo passo? Levantar, pegar qual é a forma que eu vou fazer. Se é com água e sabão, se é com tinta que eu vou pintar de novo, eu vou ter que identificar, eu vou ter que procurar saber o que eu faço com isso. A doutrina traz inúmeras, a gente vai ter, assim, a gente tem um compêndio de informações pautados só nesse processo da transformação. Por que a gente não dá um passo? Por que a gente ainda... Isso aqui era para estar cheio, não só aqui, como em tantos outros lugares, para que as pessoas realmente trocassem, porque quando eu estou conversando aqui com vocês, parece que vocês estão em silêncio, mas eu estou dentro de vocês e vocês estão comigo. É uma troca constante, essa energia é uma troca constante, é uma permuta incessante, seja de aprovação ou de reprovação. Esse cara, não gostei dele, é petulante, não importa. Se você está vendo isso, já pode também começar a olhar e rever, olha, será que eu preciso transformar já esses sentimentos aqui? Lembre-se, quando eu falei assim, crítica, julgamento, acusação e reclamação, eu não estou brincando. Nós, a cada pensamento, nós, segundo Joana de Anjos, temos 95 mil pensamentos dia. A cada pensamento, nós liberamos uma substância química só para esse corpo físico aqui. Por que a gente estraga o corpo? Como é que a gente fica doente? Tendo pensamentos que são desalinhados, que não estão de acordo com o que eu poderia estar fazendo, produzindo, sendo, no mínimo, produtivo para mim e para o outro. Porque começa a amar ao próximo como a ti mesmo. A gente estava falando um pouquinho agora, Então, amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo? Como é que eu me amo? Se eu estou esperando reconhecimento, se eu estou esperando tapinha nas costas, se eu estou esperando que me vejam, nossa, olha, você viu aqui que eu lavei o chão, você viu aqui que eu fiz isso? Não há, a gente precisa sair dessa necessidade
reconhecimento, um prazer imediato, uma dor a longo prazo, uma satisfação imediata realizada aqui, uma dor a longo prazo. O que é uma satisfação imediata? Não falando mal, mas trazendo um pouco, a compulsão de qualquer nível, seja alimentar, sexual, falar, todas essas compulsões estão atreladas à satisfação imediata. Isso vem da onde? Do nosso instinto, do nosso animal. Nós temos que entender que temos inclusive uma criança dentro de nós que precisa, dependendo das situações que passou ao longo do desenvolvimento dela, ser educada, que muitas vezes os nossos pais não deram conta de educar. Quem que tem que educar agora? Nós mesmos. Só que a gente fica projetando, a culpa é do governo. Lembra que eu falei da culpa, da reclamação? A culpa é do governo. Foi meu chefe que não me dá um salário digno. Ou você que não se acha merecedor de ter melhor que eu. Lembre-se, nós somos co-criadores junto a essa frequência. O que eu acredito é o que se manifesta na vida. Essa é a realidade. A mente é o maior potencial que nós temos. Se ela está impregnada de pensamentos indevidos, vamos dizer assim, ou de desalinho, eu vou criar esse desalinho. Eu vou atrair para dentro do meu sistema de vida esses desajustes, essas coisas desconfortáveis que depois eu fico reclamando. A gente fala mal do obsessor, mas a gente não presta atenção que nós é que somos os nossos próprios auto-obsessores, com esses pensamentos que deixam a gente fora do alinho. E a gente abre a porta assistindo programas que não nos levam a lugar nenhum, né? Comentando a vida alheia. É aqui que começa. Como é que a gente consegue transformar esse impulso? Porque é um impulso. Eu fiquei, no mínimo, e aí eu quero trazer, por isso que eu ia trazer isso aqui, a questão do vício. O que é um vício? O vício é só aquele que toma heroína, crack, cocaína, maconha. Isso é só o vício? Ou é a parte mais grosseira do vício? Essa é a parte mais grosseira. Porque na verdade os vícios nascem dentro de casa. Na minha ociosidade, na minha forma de rebeldia, de não querer aprender, não querer estudar, não querer sair do contexto ao qual a vida vem nos dando constantemente. Muitas vezes a gente fala, não tem capacidade. Você abre a internet hoje, você escolhe. Você pode ir tanto para um lugar bem desconfortável quanto encontrar maravilhas. É uma escolha. Porque também é uma fonte de você se perder. Nós não estamos aqui, e aí é uma coisa muito importante que eu vou falar aqui, nós não estamos aqui de férias. Nós encarnamos porque temos algo a aprender e a contribuir. Joana de Anjos fala que nós estamos aqui para 3 coisas: aprimorar o que já temos de potencial, corrigir o que não deu certo e aprender novas coisas. E vocês estão tudo assustados, né? Vocês estão olhando para a cara de vocês, estão tudo assustados. Vamos dar uma descontraída, né? Isso aqui não é uma chamada, isso aqui é um convite, gente, para que a gente realmente se coloque a encontrar qual é o potencial que existe, porque cada um de nós trouxe um presente para o planeta. Cada um de nós tem uma frequência que é única. Isso chama-se equanimidade. Mas para chegar na equanimidade mental, eu preciso vencer primeiro a inveja. Porque a inveja é ver no outro que ele tem um potencial, que ele faz, que acontece, mas eu não. Aí eu tenho que puxar o tapete do outro. Só quando eu paro de tentar gastar energia focado na vida do outro, é que a minha vida começa a dar uma nova dinâmica. A reformulação nasce quando eu começo a colocar o foco de fora para, né, que está para fora, porque os nossos sentidos todos nos levam para fora. Por isso a questão de educar os nossos instintos, porque o tato, a visão, o paladar, o olfato, né, eles nos levam para fora. A audição. Só que quando a gente fala de reforma íntima, ou de transformação, de conscientização,
nós temos que nos voltar para dentro. E aí, quando a gente se volta para dentro, a primeira visão, segundo um líder espiritual chamado Sri Satya Prabhupada, ele fala: a primeira visão de Deus é uma grande escuridão. Essa primeira visão é uma dificuldade de compreensão, né? Todo mundo fala, né? Eu confio em Deus, acredito em Deus, né? Deus é onipotente, onisciente, né? Qual é o outro termo? Onipresente. Se ele é onipotente, onisciente, onipresente, por que a gente reclama tanto? Porque a gente fala, graças a Deus, né? A gente tem que saber que a gente tem um lado dentro de nós que é extremamente hipócrita. A gente tem que deixar de ser hipócrita, falando que confia em Deus, mas na primeira instância ela está reclamando da natureza, está reclamando do calor. Se é o que a gente está recebendo, é o que a gente merece. Podemos contribuir para que as coisas fiquem melhor? Claro, devemos contribuir. Nós somos co-criador com Ele. Ok? Nós devemos nos esforçar para sermos cada vez mais junto, não contra. A gente se coloca contra, essa é a verdade. Nós nos colocamos contra as leis e nós temos que nos colocar a favor delas. E aí, o que eu achei aqui, que foi referente a uma das coisas que... Falando de vícios. Qual o pior vício? Qual o pior de todos os vícios? A ociosidade. O que é a ociosidade? É o não usar o tempo em proveito próprio ou do próximo. Qual é a causa da ociosidade? Pasme. O egoísmo, proveniente do atraso moral do espírito e causador de todos os vícios. Todos os vícios. E eu incluo um dos piores, ou pelo menos um que a gente tem que ter realmente muita firmeza, é essa crítica, esse julgamento, essa acusação e essa reclamação. Nós temos que romper com isso. E eu falo de vício, por que eu falo de vício? Porque se eu tenho 95 mil pensamentos dia, e a cada pensamento eu libero uma substância química no meu organismo, que pode me potencializar o meu sistema imunológico, ou debilitar o meu sistema imunológico, debilitar o meu organismo. Ok? Então, se eu penso, eu libero uma substância química. Se eu libero uma substância química, eu só tenho os mesmos tipos de pensamento constantemente. O que acontece com o nosso organismo? Vocês têm ideia? Em primeira instância, fica viciado nessa substância. Se eu tomo o mesmo medicamento constantemente, logo mais não estou tomando uma carga maior, não é assim? Porque o organismo já não absorve mais. Não é assim que acontece, que o organismo acontece? Por que o drogado toma um pouco no começo, simplesmente a pessoa vai lá e esqueci o nome o traficante, ele vai lá e dá a primeira dose para a pessoa. E depois aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Porque o organismo vai pedindo mais, vai pedindo mais. Essa parte instintiva dentro de nós, essa parte de prazer, de satisfação imediata, pede para ontem. Essa é a necessidade que a gente precisa romper com esse pensamento constante que deteriora o nosso organismo. Se eu libero uma substância química constantemente, toda vez que eu reclamo, toda vez que eu julgo, toda vez que eu critico, eu constantemente tenho as mesmas liberações hormonais no meu organismo. Em dado momento, eu vou estar primeiramente viciado nesses pensamentos. Então eu tenho mais desses mesmos pensamentos. Tenho mais desses mesmos pensamentos, minhas células ficam cada vez mais contagiadas por essa substância. E quanto mais dessa substância, mais eu vou querer. Eu vou abrindo. Kardec fala que a cada 2 meses nós renovamos o nosso organismo todo biológico. Ou seja, se eu mudar os meus pensamentos, em 2 meses eu sano milhões de problemas físicos. Não só físicos, como morais, que é a causa, que é o que ele vai falar aqui. Poder-se-ia dizer que há vícios físicos ou morais? E morais? Os chamados vícios físicos
são causados pelos vícios morais. Então, no espírito, na alma, nós precisamos transformar. Por isso que a gente encara. Não é por outro motivo. É para transformar essas coisas. Então a gente está lá no umbral, aí convida a gente para voltar. Não quero voltar não, vou ficar por aqui que está melhor. Porque sabe que quando entrar aqui, vai ter que pôr a mão na massa. Só que a gente entra aqui, e aí vem um planeta lindo, né? Nossa, o sofá está uma delícia, televisão, uma Coca-Cola gelada, dá um calor, né? E aí a gente vai ficando, e vai se debilitando, e não vai trazendo efetivamente o potencial que nós temos a serviço do outro, principalmente começando com a gente, porque o processo começa inicialmente, reforma íntima, começa dentro, para depois estendê-la para os outros. E como exemplo, por você vivenciar, porque essa é a questão chave, crucial, vivência. Quando a gente vivencia o que a gente está falando, eu estou falando porque eu vivencio, eu perdi tudo na vida, para conseguir entender o que era isso. Porque eu estava preso numa ociosidade. É entender, então eu falo com conhecimento de causa. E quando você fala de conhecimento de causa, é totalmente diferente de você simplesmente falar teoria. Eu li um livro que talvez seja isso, talvez seja, não, eu sei o que é isso. Eu estou falando porque eu vivenciei isso. Então eu sei o quanto é difícil romper com a crítica, com o julgamento, com a acusação. Hoje mesmo eu já me pego. Quando você está de novo, aí só que aí a diferença é que eu hoje não me chibateio mais. Eu não pego a chibata e continuo me matando. Porque antes eu caía na culpa, ou caía na reclamação comigo mesmo. Que aí eu reverti o processo contra mim mesmo. Então a culpa também é uma forma de vício que também deixa as pessoas aprisionadas.